Oi, 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 boa noite, boa noite. Começando aqui uma live do Conexão 333. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a travessia da depressão ao Conexão 333. Bem-vindos, ei Norma e Deni. Bem-vindos. Trazendo aqui a energia do Arcanjo Miguel para a nossa live. Quem estiver entrando aí, que a energia do Arcanjo Miguel possa nos proteger, nos envolver a cada um de nós, envolver o nosso espaço, envolver a nossa casa, expandindo para o nosso bairro, expandindo para a nossa cidade, expandindo para o nosso país, expandindo para o nosso planeta, trazendo energia de São Miguel para nos proteger. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a música? Ok. Aí. E agora aqui nós vamos nos abrir para conexão com os nossos anjos. Gratidão, Fê, gratidão a todos aí. Trazendo aqui a presença dos nossos anjos da guarda. Cada um aí traz o pedido para que possa ser envolvido em luz, numa luz branca, sentindo aí seu coração, fazendo algumas respirações profundas, trazendo a energia do seu anjo da guarda. Quem conhece o seu anjo cabalístico. Hoje é aniversário da Vandra. Parabéns, Vandra, trazendo energia. Qual que é seu anjo, Vandra? Uai, vamos cantar parabéns para a Vandra hoje, gente. O anjo de hoje rege o dia de nascimento da Vandra. Qual que é o nome dele, Vandra? Olha aí. Meriel. E o Meriel, ele inspira professores, inspira oradores, autores, pessoas que trabalham com leitura, com livros, e a Vandra é professora. E eu fiquei muito feliz que algumas pessoas me responderam na lista de transmissão falando sobre pessoas que são regidas pelo anjo Meriel e que são professoras também. Então, fiquei muito feliz. E eu vou contar um pouquinho também hoje da minha história como professora, que foi quando eu comecei esse trabalho com a energia dos anjos. Então, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Então, a gente está aqui com a presença de vocês, agradeço muito. Vou falar aqui como que começou a minha trajetória até chegar num ponto que eu tive uma... Aliás, eu tive um processo, eu vou falar aqui sobre a depressão que eu tive, depois como que eu comecei com a energia dos anjos. Ah, a Wandra, cumprindo a missão dela, sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá dando um pouquinho de falha. Tá ouvindo? Tá? Então tá. Então ótimo. Então eu vou contar aqui um pouco até chegar no projeto Conexão 333 e eu quero até falar para vocês que eu fiz uma live em... Não lembro quando que foi, deixa eu ver aqui se tem a data.
Olha, eu fiz uma live em 2018, então quem quiser saber detalhes sobre questões de dormir à noite, que eu vou falar aqui, eu não vou falar com muita profundidade. Quem quiser saber sobre como ajudar, auxiliar nessa questão do sono da noite, para ter uma noite mais tranquila, e eu vou falar sobre isso, eu vou passar o link da live, eu vou colocar no Instagram e na lista do WhatsApp, que inclusive tem um PDF. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque na época que eu fiz 1 hora de live e eu aprofundei bastante alguns aspectos sobre essa questão de depressão, de dormir bem à noite, os aspectos que geram a ansiedade, que geram a tristeza. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Ui! Ah, eu tenho que virar, né? Pera aí. Como é que é? Ah, isso. Virei aqui. Aqui, olha, tá vendo? Vocês estão vendo? Tem um PDF aqui. Dormir bem, o ambiente, harmonia do quê? Do corpo, bons hábitos antes de dormir. Aqui fala da importância do sono. Tem exercícios aqui para fazer. Então, limpeza de ambiente. E depois, se vocês navegarem, ele está disponível. Voltou. Depois, vem cada um dos itens aqui, olha, e vem uma explicação. Tá vendo? Então, aqui, o que ocasiona dormir mal? Outras situações aqui. Então, olha, eu não vou... Deixa eu voltar para cá. Eu não vou abordar com profundidade esses aspectos aqui. Tem uma live que está no canal do YouTube, eu vou disponibilizar o link de 1 hora falando sobre isso. Mas eu vou contar aqui como que eu cheguei nesse processo. Vou mandar o link sim, Magda. Depois a gente vai cantar parabéns pra Wandra, que é aniversário dela, tá bom, Wandra? Eu vi que travou. Então, eu vou mandar um link do YouTube e aí vocês podem assistir e baixar o PDF, porque no PDF vocês podem acompanhar e anotar algumas coisas, tá bom? Então, eu comecei o meu trajeto dessa busca da espiritualidade em 2008, quando eu fiz, deixa eu ver a hora aqui, peraí, tá, já tem 10 minutos. Eu busquei essa minha conexão espiritual em 2008, quando eu fui fazer já tinha essa conexão com os anjos, mas não era nada muito aprofundado. Então, em 2008, porque eu segui na carreira acadêmica, então eu deixei um pouquinho disso, que eu tinha essa minha ligação na adolescência, que a gente vem trazendo da infância, na adolescência permaneceu, e depois que eu entrei na faculdade, que eu fiz ciência da computação, eu frequentava a igreja católica, frequentava igrejas carismáticas e eu continuava com a minha espiritualidade, mas eu tinha deixado de lado um pouco esse aprofundamento com a energia dos anjos. E aí foi em 2008 que eu fui fazer uma vivência aqui no sítio Sertãozinho, em Minas Gerais, uma semana de desintoxicação. E aí eu conheci a Rosa Antuna, que ela me apresentou os cristais. Eu ainda não tinha tido contato com cristais até então. E eu me identifiquei muito, ela foi minha colega de quarto. E aí, a partir disso, ela me apresentou para um grupo que desenvolvia um trabalho em Belo Horizonte. E esse grupo fazia um trabalho com cristais, fazia um trabalho com harmonização dos chakras, harmonização do corpo. E foi nesse período que eu também comecei a fazer um trabalho de cinesiologia. E a partir disso, eu comecei a buscar respostas para a minha questão da minha conexão espiritual. Por que eu estava fazendo um curso de ciência da computação se eu tinha muita ligação com a natureza? Por que eu me identificava com essa área holística? Por que eu gostava de estar tão próxima da natureza, mas eu estava fazendo o curso de ciência da computação? Nessa época,
eu comecei a trabalhar na UFMG, eu já tinha feito o curso de computação, eu comecei a trabalhar como professora e então eu comecei a fazer o trabalho de cinésio junto a esse trabalho nessa clínica. Antes disso, eu tinha experimentado com os meus 17 anos, isso aí eu devia ter 2008, uns 30 anos, eu acho. Acho que sim, ou menos. 2008, deixa eu fazer as contas aqui. Não lembro, peraí, deixa eu ver aqui. 33. É isso? 20, isso mesmo. É isso mesmo, eu tinha 33 anos. Então, com os meus 17 anos, eu vivenciei um processo de depressão muito, muito forte, que eu estudava, eu lembro que eu estudava, eu tinha um namorado, e eu não queria estudar, eu não queria... Ah, 33, isso mesmo, muito bem, Magda. Nós vamos falar até o Conexão 33, olha só. Comecei aqui a buscar essa conexão com os anjos mais profunda. Por que eu falo que foi mais profunda? Porque foi quando eu conheci o estudo dos anjos da Cabala que regem o meu nascimento. Para quem não conhece o trabalho que eu faço dos anjos, a gente tem o nosso anjo da guarda pessoal, a nossa centelha divina, o nosso eu superior, o nosso eu divino, que acompanha a nossa experiência desde nossa experiência de vida, desde a nossa primeira encarnação aqui, que é a nossa metade luz. A gente tem a nossa metade matéria, que é o nosso corpo físico, e a gente tem a nossa luz divina. Então, eu não conhecia ainda o trabalho dos anjos cabalísticos. E eu conheci, foi nesse ano de 2008, com 33 anos. Muito bem, Magda. E quando eu conheci, eu fiquei muito empolgada, porque eu fazia um trabalho, dava aula de informática, e eu andava com a garrafa de água com cristais. Eu fazia dança de salão, nessa época não, mas quando eu fazia dança de salão na UFMG, as pessoas falavam que eu não tinha cara de quem fazia informática, que eu tinha cara de belas artes, de letras, e eu queria fazer letras, psicologia e também computação. Então eu fui para o lado da computação. E aí quando eu conheci os meus estudos dos anjos, eu fiquei muito empolgada e quis contar para todo mundo. Por quê? Porque o anjo que rege o meu nascimento, o dia, que é o Caliel, ele inspira para alegria, o nome dele é Alegria, Caliel é Alegria, o meu nome é Alegria, e ele inspira para trabalhar na área de docência, ele tem uma conexão muito forte com saber os detalhes, conhecer as coisas nas minúcias, e eu tenho essa característica, além de outras características também que o anjo Caliel traz. O Lecabel, que é o anjo que rege a hora do meu nascimento, ele traz inspiração para trabalhar no mundo pisado e no mundo e na natureza. Até fala assim, os inspirados pelo anjo Lecabel vão morar numa fazenda, ter muitos animais e ao lado disso vão trabalhar no mundo informatizado. Falei, uau, que bacana, quer dizer que eu posso ser uma professora de informática e ter conexão com a natureza. Não quer dizer que se eu estou aqui ligada na tecnologia, porque isso, nessa época, eu não me encontrava na ciência da computação. Eu achava que eu estava no lugar totalmente errado. E foi muito, muito especial para mim, porque muitas características, se não quase todas, se identificaram comigo. Eu comecei a andar com um livrinho para contar sobre isso. Então, esse foi um aspecto. Voltando aqui no tempo, quando eu tinha 17 anos, eu tive essa depressão profunda e ela surgiu assim, do nada. De repente, eu não lembro como ela começou, mas eu sei que eu comecei eu lembro dos sintomas dela. Eu tinha medo de dormir. Por quê? Porque eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha medo da noite, eu não conseguia. E aí, a situação ia ficando crítica. Por quê? Porque eu tomava maracujina. Eu lembro que eu fui numa psicóloga, a psicóloga recomendou um medicamento e eu acho que eu não tomei. E aí eu tomava maracujina e eu estudava no Marconi, eu ia pra aula, eu tinha muito sono, eu chorava na aula, o meu namorado me levava, eu ia chorando, ele me deixava, eu chorava e eu voltava de ônibus.
E eu lembro que eu deitava no chão, gente, no ponto de ônibus, de tanto sono que eu tinha. E eu entrava no ônibus e eu vinha chorando. Eu chegava em casa, eu chorava. Eu não queria estudar, eu não queria ver televisão, eu não queria ler, eu não queria nada. Eu perdi assim. A minha vida perdeu sentido naquela época. Desconectei de tudo. E eu não sei, naquela época eu não sabia o que que era. E aí, eu lembro que a gente buscou só a ajuda de um psicólogo. E eu frequentava a igreja. Até que um dia eu lembro que eu liguei para minha mãe, a professora. Hoje é dia do anjo que rege os professores. Minha mãe é professora, tem muitas professoras aqui. Dani é professora, a Ju é professora, a Wanda é professora. Quem mais que é professora aí vai contando aí. Se tem mais professora aí, se tem gente que é escritora, que trabalha com livros, vai. Hoje é o dia do anjo que rege. E aí, eu lembro que eu liguei para minha mãe com os meus 17 anos e eu falei: mãe, eu não aguento mais, eu quero morrer porque não dou conta. E eu não tinha intenção de tirar a vida, não tinha. Mas eu tinha perdido totalmente o sentido. Eu lembro que a minha mãe me trouxe, ela veio correndo e me levaram para benzer num senhor que tem perto da minha casa. E aí esse senhor me benzeu, fez umas orações, Pai Nosso, Ave Maria e tal, e eu saí de lá outra. Eu saí de lá outra. Eu lembro que o meu namorado, ele tinha um comércio e no outro dia eu já fui no comércio dele e eu já tinha mudado a energia totalmente. Segundo o que eu lembro que me falaram, acho que esse senhor falou, estava tendo uma influência espiritual da minha ligação com o meu pai, que o meu pai, ele morreu, eu tinha 14 anos e ele morreu atropelado na BR. Então, isso foi com 17 anos, 3 anos depois. Isso aí veio a relação espiritual. Então, esse foi o momento. E o que eu encontrei como solução foi a benzeção. Então, não tomei medicamento. Nessa época eu não conhecia cristais, não conhecia aromas, não conhecia esses outros recursos, não fazia terapia. Só fui na psicóloga para poder ver, mas eu não vi sentido no que ela falava. Eu lembro que eu não me sintonizei com a energia dela, não. Então, ótimo. Esse foi o momento. Aí, avançando aqui para 2008, já no tempo, eu conheci os anjos, me conectei com a energia deles, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho para divulgar. Aí eu comecei a fazer folhetos em folhas de ofício, escrever sobre os anjos, levar os livros para falar com as pessoas sobre os anjos. Aliado a isso, eu comecei a desenvolver o projeto do Kit dos Anjos. Isso foi em 2008. E aí foi avançando, eu dava aula, fazia mestrado. Eu fazia mestrado. Não, eu dava aula, depois eu fiz mestrado. Deixa eu pensar aqui. Não, eu já tinha feito mestrado, eu já era mestre, eu lembro. Eu já era mestre. E aí eu dava aula e fui partir para o doutorado. Isso. E aí eu fui fazer o doutorado, fiz o doutorado, continuei dando aula, trabalhei na área de linguística, fiz doutorado em linguística, me aprofundei na área de engenharia semiótica e foi nesse período que veio a segunda depressão. Eu continuei trabalhando a minha internalização com os anjos, trabalhando a minha conexão, comprando livros, estudando, continuei fazendo isso junto com o meu trabalho na academia. E aí eu entrei no doutorado, fui fazer uma pesquisa voltada para a área de surdez, porque eu tenho um irmão surdo, e aí continuei na ciência da computação, trabalhando em engenharia semiótica, que estuda a qualidade de comunicação nos sistemas tecnológicos, como que você recebe a qualidade da minha comunicação em termos de tecnologia, o ícone, se esse botãozinho acenar aqui está informando bem para o usuário, usabilidade, acessibilidade. Trabalhava como professora na área de educação à distância, na área de Libras. Então foi uma experiência muito profunda na área de Libras, de surdez, dos surdos, da cultura surda, aliada em paralelo com o trabalho não, eu não trabalho dos anjos ainda. Eu só divulgava, eu contava para todo mundo. E junto com isso eu também comecei a conhecer mais os cristais. Eu frequentava essa clínica, conheci os cristais, pouco de aromaterapia, fiz a viagem para os portais 11, portal 1010 para Egito, Egito, Israel, Itália e Portugal. E aí eu tive
ativações lá, voltei. E foi em 2012, eu acho, que eu o trabalho de doutorado, ele é desafiante, e mais do que o trabalho do doutorado, foi a Letícia que começou a buscar. Eu não namorava nessa época do doutorado, e aí eu comecei a vivenciar os desafios espirituais de quê? De buscar onde que eu realmente me encontrava. Por quê? E isso é uma questão que muitos de nós buscam, que é buscar no outro, na pessoa de fora, no padre, no líder espiritual, seja em qual religião que for, a gente coloca toda a nossa fé na pessoa, na pessoa. Então, o que aquela pessoa fala é o que é verdadeiro. Então, nessa época, eu não tinha a minha conexão forte espiritual e a minha confiança em mim. E aí, o que acontecia? O que as pessoas me falavam, eu fazia e às vezes eu fazia assim, sem entender o que era, qual o significado que tinha naquilo, diferente dos cristais, porque os cristais eu sempre tive conexão. Mas essa questão de conexão com o mentor, eu não tinha essa identificação, até que um dia, essa minha terapeuta, que eu também trabalhava na clínica, ela falou: Letícia, você não se conecta com a energia dos mentores porque a sua conexão é com os anjos, por isso que você nos trabalhos você não entra nessa energia. Mas o que acontecia? Você hoje está sem namorado por causa disso. Você está seguindo essa carreira por causa daquilo. O seu caminho é esse, o seu caminho não é aquele. Então, eu fui buscar na religiosidade, nos líderes, a minha verdade. E aí eu me anulei. E eu comecei a acreditar no que as pessoas falavam, sem estar em sintonia com o que eu acreditava. Então, se falava comigo, eu não lembro aqui exatamente em alguma situação. Deixa eu lembrar aqui alguma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uma boa limpeza. Eu não lembro aqui, mas às vezes assim, alguém fala assim: toma um banho de sálvia. Você nem sabe para que serve a sálvia, você vai lá e toma um banho de sálvia. Toma um banho de. Faz isso na sua casa para você se proteger. Coloca isso aqui na porta. Põe aquilo lá para se proteger. Olha, cuidado, porque se você fizer isso, você vai abrir seu campo energético para aquilo e para aquilo. Então eu acreditava nas pessoas e aquilo foi me dando eu fui perdendo a minha força, e por fim a situação ficou muito grave e aí eu desisti do doutorado, eu não conseguia mais estudar, não cheguei nesse processo que eu tinha entrado antes, mas eu perdi a motivação para tudo. Eu lembro que eu comecei a dançar muito, eu saía muito para dançar. Quer dizer, eu estava no período de doutorado, precisando me dedicar à pesquisa de surdez, não falo surdez, da cultura dos surdos, o meu trabalho de educação à distância, e eu comecei a sair para dançar, e eu não bebo, nunca bebi, não fumo, nunca fumei, mas eu comecei a entrar num processo de desconexão total do que eu devia fazer naquele momento, né? Eu estava fugindo daquilo e eu estava buscando um namorado, eu saía para buscar namorado, e deu tudo errado. Aí o que aconteceu? Eu perdi a minha conexão com o doutorado. Chegou num processo que eu comecei a ficar muito triste de novo. E aí, para poder assumir de novo, foi quando eu me reconectei com os anjos. Porque eu não cheguei a ter vontade de morrer dessa vez, não. Mas eu não sabia para onde que eu ia mais. Eu não queria retomar a pesquisa do doutorado, eu não queria trabalhar, eu não me desconectei eu continuava um pouco com os anjos, mas eu tinha me afastado um pouco disso. E aí o que me ajudou? O que me ajudou foi o Reiki. Eu tinha feito um curso de Reiki e
a meditação com os arcanjos. Eu encontrei uma pessoa que eu conheci na época e ela me falou, ela me abriu os olhos e falou que o caminho, que eu podia fazer novas escolhas, que eu não precisava fazer escolhas baseadas no que eu estava vivendo naquela época, que eu podia me desvincular das pessoas que eu estava vinculada e que estavam me fazendo mal e que não ia fazer mal para mim. Por quê? Porque eu tinha medo de me desvincular das pessoas. Eu tinha medo de ficar pior. Por quê? Porque eu estava dando força para essas pessoas que estavam dentro do meu círculo de ligação, de amizade espiritual, mas eram pessoas que não estavam me fazendo bem. E ela falou: você pode sair disso, basta você escolher sair disso, né? E você tem a sua fé, você tem a sua força. E nesse dia, no dia seguinte, eu lembro que eu comecei de novo a retomar o estudo dos anjos. E mais que isso, eu comecei a fazer meditação todos os dias. Todos os dias eu fazia meditação dos arcanjos. Eu comprei um CD. E para dormir era outro problema também. Porque quando a gente está nesse estado de ansiedade, de depressão, a gente desconectado, a gente não consegue dormir bem. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu fazia essa leitura dos Salmos da Bíblia. Eu ainda não tinha o Salmo dos Anjos. Esse aqui é o Salmo dos Anjos, que hoje eu tenho, que é um trabalho que eu faço. Mas o que eu fazia? Antes de dormir, eu fazia o Salmo bíblico. Mas eu acordava à noite. E aí eu pegava a Bíblia, eu rezava mais. Eu abria a Bíblia e rezava. E eu rezava. E no outro dia eu acordava de manhã, eu não estava eu estava trabalhando, deixa eu lembrar que eu trabalhava, mas eu trabalhava à distância. Então, o que eu fazia? De manhã, eu fazia minha meditação com os arcanjos, eu fazia a leitura bíblica. Eu ainda não tinha essas práticas que hoje, até chegar no Conexão 333, e aí eu vou chegar nesse ponto, eu ainda não tinha essas práticas de fazer Ho'oponopono. Não, nessa época não tinha. Eu não tinha a prática de caderno da gratidão, mas o que eu fazia? Eu ficava fazendo oração, eu colocava músicas evangélicas, mantras não tinha também, eu não conhecia. Então era mais músicas carismáticas e músicas evangélicas que eu escutava o tempo todo e fazia muita oração. E à noite eu fazia a oração e a meditação dos arcanjos. Eu acendia uma vela na cor da energia dos arcanjos, fazia a oração, trabalhava o reiki e pedir ajuda para pessoas me ajudarem a retomar o trabalho do doutorado. Então, o que eu fiz? Eu pedi 2 pessoas, amigos meus, para me ajudarem a retomar o trabalho do doutorado. E eu assumi um compromisso que todos os dias eu ia fazer eu ia cumprir determinadas tarefas. E no final do dia eu ia mandar essas tarefas para as pessoas, para esses meus 2 amigos. Por quê? Porque eles começaram a me incentivar. Eu não me sentia sozinha. Então, eu não usava os óleos, eu não usava os cristais, mas eu não desisti. Eu não desisti. Eu fui até o fim e eu consegui terminar o meu doutorado. Eu entreguei a minha qualificação.
Ai, gente, desculpa. Mas foi um período muito desafiante mesmo. Uau! Eu tive que retomar todo o meu projeto de pesquisa em alguns meses, para eu não perder 4, 5 anos de pesquisa. E eu lembro que eu fui para minha qualificação e eu apresentei todo o meu projeto que ajuda as pessoas surdas. E é um projeto muito importante e hoje ainda ele é importante. Pessoas me buscam como referência desse trabalho. E eu lembro que eu apresentei minha qualificação em outubro, eu tinha até fevereiro para terminar. Eu não tinha feito a pesquisa de campo, eu não tinha feito as pesquisas com surdos, eu não tinha os intérpretes, e de outubro até fevereiro eu consegui reduzir a minha tese para ela ficar dentro do padrão, reduzi mais de 300 páginas nela, eu consegui os surdos, eu fiz uma pesquisa de campo com os surdos, eu apliquei, eu busquei as pessoas nas escolas, os surdos surgiram, os intérpretes me ajudaram, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, em 4 meses. Eu resumi a minha tese, consegui os surdos, apliquei os questionários, desenvolvi os questionários, analisei os questionários, eu fiz tudo. Com a ajuda do Hugo Leonardo. Tenho muito, muito a agradecer, e dos meus orientadores. Inclusive, esse final de semana eu fui na casa da minha orientadora de doutorado, fui lá buscar o adaptador do Mac, porque o meu deu problema, que essa questão de Mercúrio retrógrado. Agradeço o carinho de vocês aí. E a mensagem que eu deixo aqui é de persistência. É de persistência mesmo, porque e pedir ajuda. Então, peçam ajuda das pessoas que estão do lado, e uma das dicas é essa: peça ajuda para uma pessoa, 2, que vai te acompanhar todos os dias ali. E desde isso eu comecei a aprender, comecei a fazer trabalhos terapêuticos, então, que é um trabalho de autoconhecimento que ajuda muito a gente. Então, além do estudo do mapa dos anjos, depois disso, eu conheci a Mônica Bonfilho, que é autora dos trabalhos dos anjos em que eu me baseio. Eu tive contato com a Mirna Greenwich, que já se foi, mas foi muito superficial, que foi pelo Facebook. Mas eu fiz curso do Tarô dos Anjos com a Mônica Bonfilho e tive a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o estudo dos anjos, que ela tem os livros dela publicados, que hoje não estão disponíveis para venda, os mais antigos. Eu comprei a coleção dela mais antiga. E aí eu fiz o mapa astral com ela, fiz o curso de tarô, e a partir disso eu comecei a desenvolver outras linhas terapêuticas para o meu autoconhecimento. A leitura do tarô com ela, eu fiz o tarô e o mapa astral. Eu fiz uma leitura de tarô, ela surgiu no Facebook e eu fiz. E aí ficou muito claro para mim a minha conexão com a espiritualidade. Eu não queria fazer concurso, eu tinha me formado no doutorado e eu não estava sentindo de fazer concurso. E foi confirmado através do meu mapa astral, através do tarô. Tanto que a Mônica perguntou: você já trabalha com tarô? Porque ele está presente aqui na sua casa do mapa astral. E eu tenho os planetas, que é para quem não conhece o mapa astral, né? A gente tem influência das energias dos anjos que regem o nosso nascimento, porque na hora que a gente nasce, a gente recebe aquela energia que está presente naquele momento, da hierarquia angelical que está regente. A gente tem a energia hoje do arcanjo Miguel, que amanhã a gente vai trocar a energia. Então, a gente tem um ciclo da hierarquia angelical. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente tem um ciclo dessa hierarquia. Quem conhece o trabalho do Conexão sabe. A gente está aqui nesse 8, a gente está terminando o ciclo. O próximo vai ser os anjos. A gente tem Miguel aqui. São 9 categorias. E no meu mapa astral trouxe muita influência. Eu tenho o Sol em Áries, que traz iniciativa, traz ação. A Lua em Aquário, a Lua em Aquário traz conexão com a tecnologia e com a espiritualidade. E tem o ascendente em Gêmeos, que é comunicação, além de outros aspectos que tem. Mas eu
o que eu recomendo, que é, além, quem vivencia desafios no caminho a seguir, qual que é o caminho que cada um de nós deve seguir para essa conexão? Primeiro, o meu caminhar foi em conexão com os anjos e com os arcanjos, e do meu jeito. Foi do meu jeito, foi escutando a meditação, foi fazendo oração. Eu não tinha invocação, eu conhecia algumas orações que eu encontrava na internet e foi desse jeitinho que eu fiz. Eu encontrava lá, do Arcanjo Miguel, escutei o CD, e assim foi. Então, cada um tem o seu jeito de estabelecer sua conexão com o seu anjo. Eu me conectava com a energia dos meus anjos, Caliel, Lecabel, meu anjo da guarda, o hierarquia angelical. Eram 7 arcanjos, eu ainda não conhecia esse estudo. Então, cada um vai buscando o seu jeitinho. E para mim, os anjos, eles trazem uma independência de outra pessoa. Por quê? Porque nós nos conectamos com os nossos anjos da nossa forma. Todos os dias, em todos os momentos, eles podem nos ajudar. A gente se conecta através de meditação e foi daí que surgiu Conexão 333. Porque eu comecei a divulgar o trabalho dos anjos e eu comecei a sentir que, além da conexão com os anjos, é importante a gente ter outras práticas. A prática da gratidão, a prática de ter um altar em casa para fortalecer a conexão e ancorar a energia deles, a prática de respiração, porque a gente às vezes fica muito ansiosa e não consegue fazer se abrir para receber a energia da paz, a gente sentir aquela tranquilidade. Então eu comecei a trabalhar práticas de respiração, de gratidão, o Ho'oponopono, e aí surgiu Conexão 333, que une essas práticas que eu vim aprendendo ao longo da minha trajetória. Leitura espiritual, gratidão, afirmações. Por que as afirmações, e isso talvez vocês saibam ou não, por que as afirmações que a gente fica fazendo, elas muitas vezes não... Voltou! Oba! Voltou? Vem cá, alguém. Voltou? Voltou? Voltou. Então, por que a gente visualizar ou afirmar e fazer a conexão com os anjos só não pode não funcionar para a gente poder manifestar o nosso estado de leveza, de alegria, de paz, de abundância, prosperidade, porque a gente precisa limpar as nossas emoções, as nossas memórias, os nossos registros dessa vida, de outras vidas, de nossos antepassados, dos nossos avós. E aí hoje tem as terapias para ajudar nessa limpeza. A gente pode fazer limpeza com a energia dos arcanjos. Então, nos trabalhos que eu divulgo, a gente tem a energia do arcanjo Miguel, que ajuda nessa limpeza, a gente tem a energia do arcanjo Rafael, que ajuda na cura. Então, a gente tem que trazer também uma energia mais forte, junto com a energia do nosso anjo da guarda pessoal, junto com a energia dos nossos anjos cabalísticos. Se você conhecer, se não conhecer, você pode trabalhar com os arcanjos, junto com a energia dos seus anjos da guarda, mas a gente precisa de uma energia mais forte para a gente fazer essa limpeza, ou buscar trabalhos terapêuticos, que são específicos para isso. Então, o que eu experimentei e que tem nesse PDF aqui, quem chegou depois na live, eu vou disponibilizar o vídeo que eu gravei o ano passado. Eu fiz leitura de aura, é um trabalho lindo, que a gente traz uma expansão de quem nós somos, da nossa missão. Então, a leitura de aura traz isso. Hoje, cinesiologia também fiz, mapa astral, mapa dos anjos, tarô. Não tô lembrando mais aqui. Hoje, o que eu faço? Tô vivenciando desafios essa semana. Há 2 semanas, eu entrei numa fase de me cobrar muito por planejamento, por calendário, produção de materiais dos anjos, atendimentos. Então, eu queria dar conta de tudo. Queria dar conta de tudo. O que aconteceu? Eu não dei conta. Chegou um dia que eu
comecei a ter muita dor aqui do lado, eu não conseguia andar. O estresse foi muito grande. Aí o que eu fiz? Hoje, o trabalho que eu faço para liberar isso é o Theta Healing, que eu faço com a Fernanda Pimenta, que aí o que a gente vai fazer? Limpar as crenças. Que crença que eu tenho aqui? De que eu tenho que dar conta de tudo, de que eu sou perfeita, eu fui além do meu limite. E faço constelação familiar também. Então, nós vamos aqui, cada um de nós vai vivenciando os desafios. E outras coisas que eu uso, ó. Óleo essencial, eu vou mostrar para dormir. Eu uso da Bioessência, tem da Lasa, então aqui, ó. Pinga uma gotinha no travesseiro. Ou no algodãozinho. Por quê? Porque depois vocês vão ver a live, o nosso não dormir bem está associado a vários fatores. Às vezes pode ser sua cama que está numa parede do encanamento do banheiro. E aí a energia está passando lá e não te deixa dormir bem. Às vezes você tem alguns elementos no seu quarto que não estão te ajudando a manter o seu quarto em harmonia. Às vezes a sua casa precisa de uma limpeza energética. Às vezes você está vivenciando desafios na sua vida, você tem alguém que precisa perdoar e não perdoa, e isso fica no seu inconsciente. Então, mas o que acontece? Quando a gente começa a relaxar, e o óleo essencial de lavanda, ele ajuda a gente a relaxar, a gente começa a relaxar para dormir, a gente começa a permitir que essas informações inconscientes, elas venham à tona para a gente curar. E a gente tem que pedir para abrir mesmo, né? Então, antes de dormir, faz a leitura do Salmo dos Anjos, que é o 90-91, que é o Salmo de proteção dos anjos para nós, para o nosso lar, para a nossa família. Faz uma oração antes de dormir, desconecta do celular, desconecta de outras. E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque nessa live que eu fiz, eu falo. Mas hoje, o que eu uso? Eu uso óleo de lavanda, eu uso óleo de bergamota. Bergamota ajuda a gente a dormir e parar de pensar e ajuda a trazer alegria. Então, aqui, ó, o óleo de bergamota pode pingar no travesseiro, pode pingar no colarzinho. Uso cristais, então eu coloco um cristal de água marinha debaixo do meu travesseiro. Eu não tenho televisão, eu não tenho computador, eu não fico com o celular ligado. Coloco isso aqui debaixo. Graças a Deus, há muitos anos eu durmo bem. Uma vez ou outra que acontece alguma coisa, mas eu uso hoje esses recursos de manter e além de tudo, existe também um trabalho que a gente faz durante o dia, né? Então, quando a gente acorda, aí entra o Conexão 333. Qual que é a nossa prática ao acordar? A gente agradece, é gratidão, a gente agradece pela nossa noite, pelo nosso dia. A gente tem a conexão espiritual. A gente está realizando, se abrindo para esse processo de limpeza dos nossos, do que a gente precisa limpar, perdoar a gente, né? O que a gente tem feito? Então, são esses recursos hoje. E aí, o que aconteceu? Para completar, o meu computador deu um problema. E foi ótimo ele ter dado problema. Porque na hora que eu melhorei das minhas costas, melhorei da minha coluna, tive que usar aromaterapia, tive a ajuda da Márcia, tive que passar os olhos, eu andei muito devagar vários dias aqui. Mas não me abalei. Eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa. A pergunta que a gente tem que fazer é por que essa dor na perna se manifestou? Qual é a razão? O que eu preciso aprender com isso? Porque se a gente acha que o problema é externo, que é só físico, isso não existe. Isso vem de um sintoma emocional, espiritual, vem de interno para até chegar no físico. Então, meu computador, depois eu fiquei boa, melhorei, sentei para trabalhar, meu computador, desligou. O que eu preciso aprender com esse computador que desligou aqui agora? Porque foi o meu que desligou, não foi o computador do outro. Então é isso. O que tem de mudança de perspectiva para gente se liberar desse estado de ansiedade, de problemas de depressão e dormir bem? É a gente entender e acolher o que está acontecendo. Então, eu até comentei com uma pessoa que faz atendimento comigo, com a Ângela, eu fui buscar o carregador na casa da minha orientadora do doutorado, que o esposo dele é o Ângelo, e
Eu fui levar meu computador para consertar, eu fui feliz. Eu consegui uma vaga na porta do shopping, na Savassi. Eu fui feliz e falei, eu vou conseguir essa vaga lá na porta. O moço que estava lá parado me perguntou assim, você quer uma vaga? Coração, ainda me chamou de coração. Eu falei, quero. Pera aí que eu vou arrumar uma vaga para você. Ele pediu um carro para arredar para trás, uma caminhonete, para eu entrar, e a caminhonete arredou, e eu fiquei na porta do shopping. Eu levei meu carregador, levei meu monitor, levei meu computador, e o rapaz ainda falou, Letícia, cuidado que você parou na vaga de deficientes. Eu falei, não parei. Então, eu fui feliz em levar o computador, está lá em manutenção, teve desafios para voltar ao backup. Eu não sabia que eu estava fazendo backup errado, eu estava fazendo backup errado. Eu acredito que vai ficar tudo bem. Não fiquei com raiva, não fiquei chateada, fui fazer outras coisas. Então, é o que eu tenho que aprender com isso. E aí é esse o desafio que nós vivenciamos, né? Quando acontece alguma coisa, ao invés de a gente ficar com raiva, insistindo, achando que a culpa é do outro, que minha perna tá doendo porque ela tinha que doer mesmo, porque é uma questão física normal e aí eu não vou tratar, eu vou só fazer ginástica, não. E foi legal porque eu tive clareza de qual que é o sintoma que vem aqui. É limite, essa questão da dor no quadril aqui é falta de limite. Limite meu, limite do outro. Então, eu estava desrespeitando o meu limite. Então, é isso. A dica é: busquem um trabalho de autoconhecimento, tenham persistência. Se vai fazer conexão com salmos, eu uso muito a conexão com salmos. E se vem desafio, persista, continue, vai fazendo a conexão com os anjos, vai acrescentando cada dia uma prática. Se você já faz todas, ótimo. Se não faz, olha, eu fiquei alguns dias aqui tendo que sair de casa e eu deixei o meu caderno de gratidão sem escrever. 3 dias. Eu sentei aqui hoje, voltei os 3 dias e escrevi 2 páginas para cada dia de agradecimento. Então, eu não deixo a coisa desalinhar. Então, se desalinhou, alinha, gente. Desalinhou, saiu do lugar, peraí. Agora eu vou colocar aqui no lugar e pede ajuda, né? Pede ajuda. Agora, o mais importante, a gente tem que sentir bem. Então, eu faço atendimento com a Fernanda Pimenta, eu saio muito bem do atendimento com ela. Eu faço a constelação familiar com a Dulce, eu saio muito bem. Por quê? Porque vibra com o meu coração o que elas estão dizendo, eu concordo com o que elas estão dizendo. Eu acho que faz sentido para mim, elas não falam nada que eu acho que não tem sentido. Por isso que muitas vezes eu falo, olha, se você não conhece o seu anjo cabalístico, não precisa conhecer. Se você conhecer e sintonizar com essa energia, ótimo. Se você não sintonizar, achar que é diferente, que não tem problema. Conecta com o seu anjo da guarda. Ele é a sua luz divina. Não tem jeito. Se você não se conectar com a sua luz divina, as coisas não caminham. Tá bom? Então é esse o recado que eu quero deixar aí para vocês. Persistam e desenvolvam práticas diárias aí para conexão com a sua luz divina, que é só você que pode fazer isso, ninguém mais. E é do seu jeito, e é no seu tempo, e é fazendo 9 práticas, fazendo uma, fazendo 2, mas é para fazer e persistir. E se ficar difícil, desafiante, continua. Continua, porque na hora que a coisa está ficando mais difícil, que ela melhora. E eu senti isso na pele aí, na hora que a coisa tá no fundo do poço, é que a gente dá aquele impulso e dá aquela força. E aí a gente vai mantendo firme para caminhar. Tá joia? Ó, gente, gratidão aí. Espero que eu tenha trazido alguma mensagem aí para vocês. E estou aqui disponível. Pois é, eu comecei fazendo trabalho levando para as pessoas surdas também. Oh, querida, obrigada. Agradeço o carinho de vocês. Em muito tempo, eu fiquei fazendo esse trabalho dos anjos, dividindo a atenção do público para os surdos. E a coisa não funcionou. Então, hoje eu parei, eu não estou focando nos surdos, mas eu tenho esse trabalho com as pessoas surdas para levar. E vocês ainda vão ver esse trabalho sendo levado para o público surdo.
vai ter intérprete, vai ter vídeos em Libras, tem alguns, mas depois eu parei porque eu não estava dando conta de fazer as duas coisas. Então, a minha missão continua. Tá bom? Então, agradeço muito o carinho de vocês e faço um convite aqui. Aliás, 4 convites para vocês que estão aqui na live, que pode ajudar. Deixa eu ver a hora aqui. Tem um tempinho ainda. Um deles é que eu fiz os atendimentos com uma carta desse oráculo dos anjos, tá? Algumas pessoas foram presenteadas, outras não. Quem quiser fazer, eu estou abrindo para experimentar esse atendimento que eu fiz pelo valor de R$35. Você vai receber essa carta, vai receber um áudio, vai receber outras informações. Quem quiser fazer de 3 cartas, conversando comigo online ou em áudio, ou tendo atendimento de mais ou menos uns 40 minutos, eu vou fazer também experimental por R$55, tá? Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, porque eu quero sentir como que vai ser esse atendimento, porque eu gostei muito de fazer com uma carta para essas pessoas. As cartas, as pessoas me deram feedback, elas vão no ponto exato e tem um exercício para fazer em cada cartinha, com orientação angélica do arcanjo associado. Então, fica o convite. Aí já tem lá no formulário, no site, se você clicar no formulário, você marca lá R$35. Com 3 cartas está lá 80, mas como eu quero experimentar, eu vou deixar 55 até eu sentir como que vai ser a profundidade desse trabalho, para ver se eu vou deixar 55 ou se eu vou voltar para 80. Tá 80 lá, mas quem quiser, com 3 cartas, e vai ser uma consulta comigo, conversando. O outro de uma carta, eu mando o áudio e mando a carta e mando sobre os anjos cabalísticos também. Um resumo. E mais convites para quem é de Belo Horizonte. Eu pretendo fazer, a Magda vai fazer um bolo galáctico. Vamos ver se a gente canta parabéns para a Vandra. Dia 19, eu vou ver se eu consigo fazer uma palestra aqui em Belo Horizonte sobre o novo ano astrológico, sobre a energia dos anjos que entram e fazendo círculo sagrado de proteção. Vai ser aqui em Belo Horizonte, no Padre Eustáquio, se der tudo certo. E se der certo, a Magda vai fazer um bolo planetário para nós, né, Magda? E em maio, um curso, 18 e 19 de maio, um curso que vai trazer a energia dos anjos da Cabala, a hierarquia angelical, as 9 práticas de conexão, o círculo sagrado de proteção dos anjos e o altar. Vamos juntar tudo num curso de 2 dias e vai ser... Oh, dia de São José, dia 19 de maio ou de março? Eu não lembro datas, eu tenho que olhar. São Germain... Ah, isso mesmo, Lude, lembrei. Realmente, é dia de São José. Eu lembro que uma vez eu fiz um post e a energia é muito forte no dia 19 é São José, São Germain, é o início do ano astrológico e tem outra coisa também. Isso mesmo. Então, ótimo, gente. A live pode acabar a qualquer momento. Convite aí, oráculo com uma carta, com 3. Palestra para quem é de Belo Horizonte. Eu ainda não defini aí. Não defini. Deve ser na faixa de 200 até R$300. Eu vou sentir aqui se eu vou fazer 2 dias, se eu vou fazer 1 dia e meio, mas deve ser nessa faixa assim, 200, 300, ainda vou ver. E quem já fez o curso com a gente, aí tem um desconto. Quem já participou do evento que teve aqui ano passado, tá joia? Vamos cantar parabéns pra Vandra? Vamos. Cadê? Vandra, minha querida, parabéns pra você. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Vandra! É big, é big, é big. É hora. Com quem será? Vandra, gratidão, Vandra. Parabéns aí pra você. A Vandra conectou com a energia dos anjos através de um presente que ela recebeu do Arcanjo Miguel e ela contou uma história muito bonita. Então é isso, gente. Conecta com os seus anjos, com os arcanjos e venham aqui com a gente, tá bom? Fico esperando vocês. Gratidão. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, com os anjos. Muito especial.
E eu vou mandar o link lá no Instagram e na lista de transmissão dessa live do ano passado, tá bom? Tchauzinho, parabéns, parabéns. Ah, vocês estão aqui também? Vem cá, canta parabéns pra Amanda. Vem cá, cadê? Vem falar parabéns pra Amanda que ela gosta de cachorro, vem. Vem. Que preguiça, vem. Sobe aqui. Aí! Ah, que Huguinho dando parabéns pra Wandra! Vem, Florzinha, vem cá. Vamos dar parabéns pra Wanda? Vem cá. Ih, sai, Florzinha, gente. Aí, Florzinha, parabéns pra Wanda, que ela gosta de cachorro. Aí, ponto. Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá no post, pode perguntar aqui pelo direct, pode perguntar pelo Instagram e pelo WhatsApp, tá? Gratidão, boa noite e vamos juntos. Muita proteção para nós. Tchau. Beijo no coração.